Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui, e agradecer à Rede Municipal de Ensino de São Paulo, por esse momento tão importante, lembrar do Agosto Indígena e particularmente a data 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data pactuada com a ONU no sentido de garantir a autodeterminação e os direitos, a igualdade e a diversidade dos nossos povos, um momento assim propício para fazer esses debates sobre os direitos conquistados, direitos negados, e as resistências dos nossos povos. Eu queria abordar um pouquinho sobre a literatura indígena, E partindo então dos seguintes princípios. Em primeiro lugar, os nossos povos têm sofrido historicamente a invisibilidade social e particularmente dentro das escolas, Tão pouco as pessoas sabem sobre os indígenas, as pessoas não sabem quantos são, onde vivem, quantas línguas falam, quantos povos são, Em grande medida, os povos indígenas estão condenados ao passado, são condenados ao passado pela história oficial, pelos livros didáticos. Os nossos povos sofrem, uma generalidade no sentido de as pessoas conceberem simplesmente essas pessoas e grupos, como índios, apenas índios, e todos adoram Tupã e todos falam Tupi, Nada contra Tupã e nem contra Tupi, muito pelo contrário, Muito respeito temos, a estas constituições culturais. No entanto, é importante que as pessoas saibam que somos mais de 300 povos diferentes, falantes de mais de 250 línguas diferentes e que compõem assim uma diversidade muito rica historicamente e que em outros momentos, saudosamente nós lembramos que a diversidade foi muito maior. Então, os estudos arqueológicos, antropológicos, linguísticos nos dizem que em 1500 eram mais de 10 milhões de pessoas falantes de mais de 1.200 línguas diferentes que compunham milhares de povos diferentes. E que hoje, o número está muito mais reduzido, mas é o resultado da resistência histórica. E aí um outro motivo, que me leva a pensar e falar sobre literatura indígena nesse momento é que muito do que se conhece sobre os indígenas, na verdade que é tão pouco que se conhece, e muitas vezes de maneira distorcida, vem a partir das falas e das escritas de outras pessoas que vêm de fora, que não são do pertencimento indígena. Eu não estou querendo aqui dizer que os não índios não têm direito de falar e escrever sobre os indígenas. Obviamente que sempre tiveram e continuarão tendo. Mas é muito importante também que nós pensemos em termos de protagonismo, As nossas histórias contadas e narradas pelos nossos povos, pelas pessoas vinculadas aos nossos povos. Então é necessário pensar a literatura indígena protagonizada, que é esta literatura que nós chamamos de literatura indígena propriamente, que eu diria de outro modo que são escritas e narrativas que representam as vozes dos nossos antepassados. Obviamente que antes da escrita, esta literatura ela já existe na oralidade. Então, o que nós expressamos na escrita, na verdade, são saberes, são conhecimentos que nós aprendemos pela oralidade, que é transmitida dos mais velhos para as gerações mais novas. E um outro aspecto assim que eu considero relevante em relação à literatura indígena é pensá-la como lugar, espaço de visibilidade dos nossos povos, tanto em termos das histórias narradas, que em grande medida superam, todos os limites colocados pela história oficial, que silencia os nossos povos e que condena ao passado e que generaliza. E aí nós estamos então produzindo uma literatura que vai dar visibilidade dentro de uma perspectiva narrada por nós mesmos, povos indígenas, E a literatura indígena também vista como o lugar, o espaço de desconstrução de estereótipos, de preconceitos, de racismos que historicamente nós sofremos. Então são vozes protagonizadas, escritas protagonizadas. E eu fico muito feliz, por perceber que a quantidade de escritores indígenas
e de produções, né, bibliográficas indígenas vem aumentando assim de maneira muito acelerada. Né? Eu venho acompanhando há mais ou menos 10 anos, né, dentro do movimento de escritores indígenas, e nós percebemos de maneira muito evidente, né, que cada vez mais, né, mulheres e homens indígenas vêm escrevendo e vêm publicando, né, e vêm trazendo uma leitura e uma literatura muito saborosa, né, que cai muito bem, né, nas salas e nos sofás e nas camas, né, dos brasileiros, que têm gostado muito dessa escrita, que tem inclusive um compromisso com o reencantamento das relações socioambientais no momento de crise mundial. Então vivemos uma crise aí de Covid, né, da Covid-19, mas a crise não é só de saúde ou sanitária. A crise é de valores socioambientais, é uma crise econômica mundial e que precisa ser superada. E a humanidade vive muito angustiada diante de tantas crises, né? E aí eu diria então que a literatura indígena vem colaborar para nós reencantarmos essas relações tão desencantadas e tão angustiadas, e inclusive dialogar com os povos indígenas no sentido de pensarmos uma sociedade onde haja respeito entre as pessoas e entre os grupos, uma sociedade onde as diversidades socioculturais sejam respeitadas, né, onde as línguas, né, diversas sejam respeitadas, enfim, uma sociedade onde as desigualdades sociais, socioeconômicas, sejam superadas. Eu queria aqui me reportar a duas obras recentes que eu escrevi e foi lançada. A primeira chamada Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, da minha autoria, foi ilustrado pelo Maurício Negro, um grande parceiro. O livro foi publicado pela editora Positivo, né, está disponibilizado em vários sites, né, de livros, e particularmente na Livraria Maracá, que é uma livraria especializada em literatura indígena. Eu vou só rapidamente mostrar aqui algumas das ilustrações, né, para vocês verem que o livro ele, o tempo todo é acompanhado, né, por essas ilustrações assim muito, muito bonitas, muito significativas, né? E esse livro ele conta um pouco a história de um jovem, de uma criança, na verdade, indígena, que saiu da sua comunidade e foi estudar no internato, né, para ser transformado, né, num missionário, para ter a sua alma salva. Parece uma história do século XVI, mas na verdade é uma história recente. Vejam só que essa política epistemicida, etnocida, genocida, ela não é somente do passado, ela se mantém aqui no presente. E esse livro então vem contando a história, a saga dessa criança, de como ela conseguiu sobreviver longe das suas tradições, longe de sua família e resistindo, né, para manter esses traços de identidade cultural, de pertencimento até os dias atuais. É um livro que recebeu o prêmio da Fundação Nacional de Literatura Infanto-Juvenil e também da Cátedra de Literatura da Unesco. Um outro livro que eu lancei recentemente, né, tem mais ou menos um mês, né, de lançamento, é Um Estranho Espadarte na Aldeia, também com parceria do Maurício Negro na ilustração. Os espadarte são espíritos da floresta, né, que os caripuna, povo caripuna do Amapá, eles fazem esculturas em madeira, né, em troncos de árvore dos caruanas, né? Então, espadarte, este aqui é o espadarte, né, um peixe, mas existem vários tipos de caruana. Espadarte é um dele, né, existe a cobra grande, existem pássaros, né? São vários tipos. E, portanto, os caruanas e o espadarte particularmente são seres sagrados, que o pajé mantém contato na floresta. Uma semana antes da lua cheia de outubro, o pajé mantém contato com os caruanas, os espíritos da floresta, e os caruanas ensinam para ele sobre curas, sobre rituais, cantos e danças durante o ritual na lua cheia de outubro, né? E vários outros ensinamentos que depois o pajé transmite para a comunidade. Enquanto o pajé se isola na floresta para manter contato com os caruanas, a comunidade organiza a festa, né? Produz os alimentos tradicionais, as bebidas tradicionais, preparam as esculturas em madeira, organizam um espaço, né, do ritual no centro da aldeia. E aí, quando o pajé retorna da floresta,
ele já inicia a festa, né, o ritual propriamente, que é o início da lua cheia e o início do ritual, né, que dura uma semana, durante o dia inteiro as crianças cantam, dançam, comem, né, e durante a noite são os adultos, a noite inteira, né? E aí, esse livro então narra sobre esse ritual e junto com isso conta a história de um rapaz italiano que viveu num presídio ali no Oiapoque, bem nas proximidades do território onde os Caripuna vivem, né? Na década de 1920 foi criado um presídio de segurança máxima ali no Oiapoque, um presídio para onde as pessoas, né, que participavam de rebeliões, de revoluções, eram enviadas. E a maior parte dessas pessoas foram mortas por lá, por maus tratos e pelas doenças tropicais. No meu trabalho de mestrado, eu pesquisei sobre esse presídio e pesquisei no Arquivo Público Mineiro, no Arquivo Público de São Paulo, no Arquivo do Rio de Janeiro, no Pará, né? Fiz uma pesquisa muito densa e eu tive acesso ao prontuário desse rapaz, um italiano anarquista que morava no Rio de Janeiro. E esse rapaz foi preso e mandado para a Clevelândia do Norte. Então vejam só como que aconteceu o diálogo, né? Esse rapaz ele conseguiu fugir, né? Assim começa a nossa literatura, de um estranho espadarte na aldeia. Ele conseguiu fugir e durante vários dias ele esteve perdido na floresta, passou muita fome, até chegar a uma aldeia do povo caripuna. E quando ele chegou, os Caripuna estranharam, né? Aquele rapaz branco, dos olhos azuis, né? Do cabelo bem claro, loiro e quase 2 metros de altura. E os Caripuna, né? Na sua estatura mediana, da pele mais morena, cabelo liso, preto, né? E aquele momento ali foi um momento de choque cultural. Só que os Caripuna reagiram de maneira muito tranquila, no sentido de terem cuidado daquele rapaz, de terem preparado remédios. O pajé fez pajelança no rapaz, deram bebida, água, comida, né? E para que ele ficasse bem. E aí, quando esse rapaz então voltou ao normal, ele então começou a narrar o que aconteceu com ele, né? E o cacique perguntava, né, de maneira bastante taxativa: quem é você? De onde você veio? E aí ele começava a dizer: sou italiano, vim para o Brasil, morava no Rio de Janeiro. E o cacique ficava meio impaciente: mas quem é você? Sem enrolação. E ele continuava a narrativa, né? E eu era sindicalista e fui preso, fui embarcado no navio, mandado para o Iapoque, estive preso e lá os meus companheiros estão morrendo. E o cacique muito impaciente. Até que o rapaz terminou de contar a história e os Caripuna entenderam que, apesar de presidiário, não era uma pessoa má. E esse rapaz, então, começou a ser bem. Começou não, na verdade, ele continuou sendo bem recebido ali pelos Caripuna, e aprendeu um tanto de coisas, né? Ele participou de rituais, aprendeu a pescar pirarucu em pé na canoa com arco e flecha. Ele aprendeu a subir em açaizeiro, tirar o açaí, preparar o açaí fresquinho e comer, né? Tomar o açaí com farinha e peixe assado, né? Pirarucu assado. E ele então começou a observar que os Caripuna eram pessoas que viviam ali uma relação muito equilibrada entre eles e o meio natural, né? Então os rios eram muito limpos, a floresta muito bem preservada, né? A floresta muito cheia, intensa, repleta de vida, e que havia um respeito muito grande pela vida humana e não humana ali dentro do território caripuna. E aquele rapaz italiano começou a ficar muito apaixonado por tudo aquilo que ele via e aprendia muito. E ao mesmo tempo, ele buscava de maneira autoritária inicialmente ensinar algumas coisas. Ele queria ensinar os Caripuna a serem anarquistas. Ele queria ensinar os Caripuna a como criar uma comunidade equilibrada. Só que os Caripuna diziam assim: meu amigo, mas onde é que você está vendo problema aqui, desequilíbrio? O rio é limpo, a floresta está em pé, as pessoas se respeitam, as pessoas dividem, né, seus alimentos, trocam, compartilham alimentos uns com os outros o tempo todo. Qual é o problema que você está vendo aqui? E aí, aquele rapaz que foi apelidado de Espadarte, né, olha o nome do livro: Um Estranho Espadarte na Aldeia. Ele foi apelidado de Espadarte porque o rosto dele era fino, um nariz, né, também bem afilado. E uma das crianças falou: ele parece um espadarte. E a partir daí passaram a chamá-lo de Espadarte. Então, esse rapaz italiano,
o Spadarte, começou a perceber que tudo aquilo que ele pregava, que ele pensava como teoria, estava existindo na prática entre os Caripuna, né? E com ele andava muito um rapazinho indígena que também começou a aprender, né? Porque esse rapaz, o Spadarte, italiano, começou a falar sobre livros, sobre bibliotecas, sobre universidades, sobre escola, sobre cidade, sobre ruas, sobre tortas de chocolate, sobre espaguetes e sobre um tanto de coisas assim que despertou a curiosidade daquele jovem caripuna, né? De tal maneira que aquele rapaz queria conhecer mais sobre Bakunin, sobre Malatesta, sobre Marx, sobre os grandes pensadores que aquele italiano tanto falava. Só que chegou um determinado momento que as lideranças da comunidade disseram: olha, você tem que ir embora, meu amigo. Você não é uma pessoa má, mas você não pode ficar aqui porque você está sendo procurado pelas polícias. E isso representa um perigo para nós. Além do mais, você não é um dos nossos. Sabe, nós queremos que você volte, nós vamos lhe ajudar a voltar lá para o seu lugar. Nós vamos conseguir uma carona de barco, né, num barco que vai sair do Oiapoque e que vai para Belém. Nós vamos conseguir que você embarque, que você não seja preso e de Belém para lá você se vira. E aí esse rapaz, né, o Spadarte, foi pintado de urucum e de genipapo, né, o seu corpo inteiro. Colocaram um colar bem bonito de sementes no pescoço dele, colocaram um cocar enorme com penas de gavião, né, de tal maneira que levaram ele até a cidade do Oiapoque. Ele passou totalmente despercebido pelas autoridades e pelas polícias, embarcou ali naquela embarcação em direção à cidade de Belém e conseguiu sair dali. Mas saiu muito encantado, ele queria muito continuar participando dos mutirões, sabe? E daquela vida comunitária e daquela vida de respeito, né, entre as pessoas e das pessoas com a floresta e com os seres da floresta. E aí eu queria ler um trecho, né, que é assim de quase finalização do livro. O trecho diz assim: antes de embarcar, o cacique disse a Spadarte, né, o embarque no barco em direção a Belém. Antes de embarcar, o cacique disse a Spadarte: diga ao seu povo e aos seus governantes que meu povo caripuna é muito rico. Estamos aqui há muito tempo e somos a junção de muitos povos. Somos guerreiros e muito, muito fortes. Diga também que estamos aqui preservando a floresta para todos, porque ela é a nossa mãe. Não queremos guerra contra ninguém. Apenas queremos que todos nos respeitem, assim como nós respeitamos a todos. Spadarte, soluçando, quase não conseguia falar. Agradeço a gentileza e a hospitalidade de vocês. Pode deixar que levarei o seu recado, cacique, por onde eu andar. Serei um grande propagador e defensor do seu povo e da floresta. A utopia vive aqui. O cacique tomou novamente a palavra. Ah, tem mais uma coisa. Diga a eles também que temos remédios para todos os males que eles não encontram a cura, mas que nós queremos que eles venham conversar conosco amistosamente, respeitosamente, sem querer menosprezar os nossos conhecimentos milenares. Diga que as nossas ciências são muito adiantadas e que as nossas leis são justas para todos igualmente, e que as nossas crianças e velhos são os grupos mais sagrados que temos. As crianças são anjos e os velhos são espíritos elevados, fonte dos conhecimentos originários. Spadarte deu um forte abraço no velho cacique, enquanto tirei do meu pescoço um colar de semente de tiririca e pus em seu pescoço, demonstrando minha gratidão por tantos aprendizados e o apego que passei a ter por ele em tão curto tempo. Essa narrativa, né, na verdade, é a convergência, é a junção das minhas pesquisas de mestrado e doutorado na literatura, né? É um diálogo intercultural, interétnico, né, e nós precisamos desenvolver, né, realizar os diálogos interculturais dentro da escola, né, e isso significa dizer que nós temos então que fazer um esforço muito grande para que a ciência não queira atropelar os saberes milenares dos povos indígenas.
É necessário nesse momento de crise, porque a crise é também de modo de pensar. Ou seja, a ciência cartesiana e o pensamento eurocentrado estão em crise. E é necessário que nós refaçamos tudo, sabe? É necessário um movimento de reconstrução de todas essas coisas, de saberes, de formas de pensar, né? É necessário repensarmos a economia e as relações sociais. E os povos indígenas têm muito a colaborar nesse movimento de reconstrução. E essa reconstrução ela tem que se dar dentro de uma metodologia, né, que é a interculturalidade, sabe? Que é uma forma humilde, uma forma tranquila do diálogo entre os conhecimentos no sentido de favorecer a todos os envolvidos. Ou seja, favorecer tanto os povos indígenas na realização dos seus projetos societários, quanto favorecer a comunidade internacional na superação da crise em que estamos envolvidos neste momento particularmente, né? Então eu quero assim agradecer, né, por esse momento de fala, dizer que a literatura indígena pode muito contribuir dentro da escola para realizarmos, né, esse movimento de diálogo intercultural e de estabelecer, né, o respeito, né, entre os povos e particularmente o respeito em relação aos povos indígenas, porque definitivamente não somos inferiores biologicamente e culturalmente, né? Definitivamente não somos atrasados. Definitivamente não somos trava para o progresso nacional, né? Nós somos seres de carne e osso, somos pessoas que vivem na contemporaneidade, não somos seres do passado, né? Nós temos apego aos nossos antepassados, mas nós somos presentes, estamos no presente e queremos colaborar na reconstrução, né, de um mundo melhor para todos, na construção de um mundo melhor para todos. E esse diálogo pode acontecer por dentro da escola através da literatura indígena. E aí eu quero dizer que são muitos escritores indígenas atualmente, né? Existe uma livraria, como eu falei, especializada na literatura indígena, chamada Livraria Maracá, que é uma livraria online, né? Existe uma quantidade assim de dezenas, de centenas de escritores indígenas produzindo muita literatura bonita, né, que podem perfeitamente colaborar nesse reencantamento, né, das relações. E quero dizer assim que nós, povos indígenas, temos total disposição para o diálogo, né? Desde que esses diálogos sejam respeitosos, temos total disposição. Um grande abraço para todas e todos e muito obrigado pela oportunidade de fala.